Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? A pergunta de $1 milhão é: eu fui constituído pecador no ventre da minha mãe? Muita gente se baseia no Salmo 51, versículo 5, para justificar essa ideia, né? Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. No entanto, o que acontece é o seguinte: nós temos a interpretação tradicional, que se baseia na teologia tardia de Agostinho, que radicalizou o conceito cristão de pecado original. Esse versículo frequentemente é usado para justificar a ideia de que todo bebê já nasce corrompido, depravado e é culpado antes mesmo de cometer qualquer ato, de cometer qualquer ação, antes mesmo de cometer qualquer pecado. O veredito de Agostinho passou a ser o seguinte: ele defendia que os bebês que não fossem batizados iriam para o inferno se morressem naquele estado. Daí ele criou essa ideia de uma espécie de Inferno Kids, o Limbus Infantum, e essa visão se baseava na crença de que a culpa de Adão era herdada por todos os homens, uma espécie de maldição hereditária, né? Como se uma semente do pecado, uma natureza pecaminosa fosse passada geneticamente de pai para filho até os dias de hoje. Agora, claro, para se ter uma ideia como essa, só uma mente muito corrompida e pervertida como a de Agostinho, né? A questão é o seguinte: nós temos aí um conflito de testemunhos entre o pensamento de Agostinho e o que realmente dizem as Escrituras. Na visão de Agostinho, o bebê nasce depravado, condenado, culpado de um pecado que sequer ele cometeu. E por causa disso, ele precisa ser batizado para conseguir escapar da condenação do inferno. Olha a loucura! Por outro lado, a visão de Jesus e de Paulo são totalmente diferentes. Jesus disse que as crianças são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. E em 1 Coríntios 14:20, Paulo diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam como crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Por quê? Porque a criança não tem malícia. Agora, se a gente abrir esse caso para fazer uma análise detalhada, não somente o Salmo 51, mas outros salmos que estão sempre sendo citados juntamente com ele, a gente vai ver o seguinte: eles não provam que nascemos totalmente corrompidos. Nenhum deles, nem mesmo o Salmo 51, e daqui a pouco isso vai ficar mais claro. O problema não está no texto em si, seja no Salmo 51, 58, Salmo 14, mas está na nossa forma de pensar quando nós lemos o que lemos. Primeiro, o Salmo 14. Lá está escrito o seguinte: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os seres humanos, para ver se há quem entenda. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí o pessoal pega um salmo como esse, pensam que corrobora a ideia que eles enxergam no Salmo 51 e citam os dois juntos para provar, aspas, que o homem nasce depravado, corrompido, pecador, etc. e tal. Mas observe bem o que é que o Salmo realmente está dizendo. O texto não diz que os homens nasceram assim. Pelo contrário, diz que eles se corromperam e por isso praticam a abominação. Diz que eles se extraviaram. Diz que eles se corromperam, se extraviaram, é uma ação reflexiva. Eles saíram de um determinado caminho, eles se desviaram e se corromperam, também ação reflexiva, mostra que eles alteraram o seu estado original por outro. Ora, se estes que são chamados de ímpios, se estes são os insensatos, como diz o Salmo 14, mas eles se corromperam, se desviaram, é porque não nasceram assim. Agora, a lógica irrefutável do verbo que diz que eles se corromperam, que eles se desviaram, significa o que de fato? A linguagem do salmista é clara. Se o homem se desviou, se extraviou, se corrompeu, isso implica que ele, em algum momento, esteve em uma condição oposta. Afinal de contas, é possível corromper algo que já nasce corrompido? Pode-se desviar de um caminho no qual nunca se esteve? Se o homem sempre foi impuro, como é que ele poderia ter se corrompido? Não tem sentido, né, gente? A conclusão é simples: o texto descreve um desvio de um estado original de pureza e não uma condição inata de corrupção, de depravação, como as pessoas gostam de pensar. O próximo salmo é o Salmo 58, que também comumente é usado junto com o Salmo 51 para se justificar essa ideia. Lá diz que os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se
desencaminham, proferindo mentiras. Olha bem, a palavra-chave, mais uma vez, é uma ação. Eles se desviam, eles se desencaminham. O texto afirma que eles não nasceram ímpios, mas se tornaram ímpios porque se desviaram. O método do desvio é especificado por meio de mentiras. Isso é importante porque, na sequência, o pessoal diz, não, mas eles se desviaram na concepção, né? Só que aí vem a pergunta, tá, o texto diz que foi desde a concepção, mas isso é literal? Ou será que é uma figura de linguagem, uma hipérbole, por exemplo? Porque essa é a objeção comum. A expressão desviam-se desde a concepção parece indicar uma condição inata, é desde o nascimento. Mas, gente, o próprio texto esclarece, a resposta está no próprio texto. O versículo explica como eles se desencaminharam, proferindo mentiras. Ora, um bebê recém-nascido pode mentir? Ele nasce às 9 horas da manhã. Aí às 3 da tarde, quando os parentes vêm visitar, ele começa a mentir para os parentes? Não tem nem sentido, né, gente? Seria preciso uma espécie de deficiência cognitiva para se interpretar um texto como esse dessa forma. É claro que a frase é uma hipérbole para dizer que desvio ocorre muito cedo na vida da pessoa, na vida daquela criança. Assim que a criança tem idade para discernir e praticar o mal de forma consciente, ela vai mentir e vai pecar. Mas não significa que ela, no ventre da mãe, já está mentindo, ou que nasceu às 9 da manhã e às 3 da tarde já está mentindo os parentes que vieram visitá-la. Não é esse o significado. Então observe que quando o texto diz desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras, é porque ele está falando exatamente a mesma coisa que já vimos anteriormente. Ele nasce numa condição pura e se desvia para uma condição impura. Ele nasce na inocência e ele se desvia se tornando culpado. O que eu estou querendo dizer é que o pecado é um desvio, é uma ação consciente praticada pela pessoa. Não é uma herança, não é passado geneticamente, não é uma maldição hereditária. E outra, se nós resumirmos o que nós vimos no Salmo 14 e no Salmo 58, isso fica muito claro. O Salmo 14, por exemplo, aponta para um ato de se corromper saindo de um estado anterior. Da mesma forma, o Salmo 58 confirma esse ato de se desviar ligado a ações conscientes como mentir, né? Então a pessoa, a criança, o bebê, ele nasce, obviamente, no estado de inocência, ele se corrompe, como diz o Salmo 14, ele se desvia, como diz o Salmo 58, e aí, obviamente, esse desvio e essa corrupção é um comportamento ativo praticado pelo indivíduo. As escrituras consistentemente apresentam o pecado não como um defeito de fábrica, uma maldição hereditária, mas como uma corrupção ativa praticada pela pessoa, que é por isso que ela é responsabilizada. Os homens não nascem pecadores maus, eles se desviam da inocência e do bem em um mundo caído. O caso de Davi, por exemplo, vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 51. Davi, ele não está, por exemplo, se justificando. Ele está se arrependendo e procurando perdão por um pecado que ele praticou. Se ele estivesse mencionando o versículo 5 que o pessoal usa para dizer que ele nasceu pecador, ele estaria se justificando, se explicando do porquê que ele peca. Mas ele não está fazendo isso. Ele está pedindo perdão por um pecado pontual e específico, que ele não cometeu a vida inteira. E você vai ver um pouco mais pra frente que ele quer voltar a um pouco antes disso no seu relacionamento com Deus, porque ele estava no estado de graça, de pureza e de comunhão. No Salmo 51, versículo 4, ele diz: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, por que o julgamento de Deus seria correto, seria puro, se ele condenasse Davi? Porque Davi disse: eu fiz, eu pequei. Então, é justo que tu me punas, que tu me condenes. Agora, ele está falando sobre ter nascido assim? É claro que não. Então, quando ele vai citar no versículo seguinte que nasceu em pecado, ele não está usando isso para justificar os erros que ele cometeu. Tanto é que ele diz: eu fiz, eu pequei. Então, por causa do que eu fiz e do que eu pequei, é que o julgamento que tu vais liberar sobre mim é considerado como correto, por causa do erro que ele cometeu. E uma criança, quando nasce, ela não fez nada. É por isso que é interessante observar que os verbos dão uma indicação de uma ação pessoal. Eu pequei, eu fiz. Ele assume total responsabilidade, o que valida o julgamento de Deus. Se fosse uma condição de nascença, onde estaria a culpa pessoal de Davi? É claro que ele não está falando sobre isso. Agora, o verdadeiro sentido da frase de Davi, em pecado me concebeu minha mãe,
Não é que ele está querendo dizer que nasceu culpado, que nasceu mal, que nasceu pecador, que ele é imprestável, que já ia para o inferno, como Agostinho gostava de pensar. Ele está simplesmente dizendo o seguinte: eu nasci em um mundo que está cercado, marcado pelo pecado. Ele está falando do contexto no qual ele nasceu. Ele descreve o ambiente e a fragilidade humana na qual nasceu. Ele não está usando isso para se isentar de culpa, não é para se justificar. Pelo contrário, ele está colocando o seu foco nas ações recentes dos pecados que ele cometeu, que não tem ligação absolutamente nenhuma com o fato dele ter nascido num ambiente cercado pelo pecado. Então, o seu pedido de perdão é para os pecados que ele listou: adultério, engano, assassinato. Ele pede a Deus: apaga todas as minhas iniquidades. Não é as iniquidades dos meus antepassados, dos meus pais, de Adão, as minhas, que ele praticou. Obviamente, depois que já tinha consciência disso. Não quando estava no ventre da mãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, o interessante é que ainda no mesmo salmo ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. Isso indica que ele quer voltar a um estado de graça no qual ele se encontrava antes dos seus atos pecaminosos. Então ele estava bem, em comunhão com Deus, pecou e quer a restituição desse estado de graça, que está bem distante do momento do seu nascimento. Então, quando ele menciona em pecado me concebeu minha mãe, ele não está usando isso como desculpa para dizer que nasceu pecador, se justificando. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele está falando: eu nasci num ambiente cercado pelo pecado, ele me rodeia desde que eu nasci, é uma coisa que está presente nesse mundo, mas isso não me justifica dos erros que eu cometi. Na verdade, o meu pecado é meu, eu fiz, eu pratiquei e agora eu quero perdão. Não tem absolutamente nada a ver com o fato dele ter nascido supostamente pecador. O que acontece é o seguinte: os bebês, eles nascem como inocentes em um mundo caído. Por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz que Deus é o pai dos espíritos. E o pai, ele não cria espíritos com defeito de fábrica. As crianças nascem puras, inocentes, espiritualmente vivas. O pecado originalmente praticado por Adão não transferiu geneticamente a culpa para os seus descendentes. Não fez com que seus filhos nascessem pecadores pelo erro que ele cometeu. Agora, o que foi que aconteceu pelo pecado de Adão? Houve uma consequência. Os seres humanos perderam o acesso à árvore da vida. Isso fez com que toda a humanidade fosse sentenciada a viver e morrer em um mundo governado por Satanás. Mas não significa que o pecado que ele praticou foi passado para o filho. Isso é até antibíblico, né? Como a gente sabe, pelo que dizem as Escrituras, e talvez mais especialmente Ezequiel, capítulo 18. Nós poderíamos comparar com uma situação de um pai que comete um crime e vai preso. Então, o filho, ele sofre as consequências da prisão do seu pai. Agora, isso não significa que os filhos são culpados pelos crimes que os pais cometeram. Os filhos sofrem pelas consequências, pela condição limitante, mas a culpa do pai jamais é transferida geneticamente para o filho. O pecado do pai e o crime do pai não é transferido para o filho. Isso não tem sentido. Agora, a prova definitiva de que a criança não nasce pecadora é o que o próprio Davi fala sobre o seu filho. Se Davi acreditasse, por exemplo, que bebês nascem depravados, condenados, corrompidos, como dizia Agostinho, qual seria o destino da criança que morreu fruto do seu pecado com Batseba, por exemplo? Porque a declaração de Davi, em 2 Samuel 12, 23, é a seguinte: agora que está morta a criança, por que jejuaria eu ainda? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ou seja, a implicação clara dessa frase de Davi é que ele esperava se reunir com seu filho na vida após a morte. Agora, isso só é possível se a criança tiver ido para um lugar de paz, de salvação, de comunhão com Deus, lugar para o qual Davi também esperava ir após a morte. Totalmente o contrário daquilo que ensinava Agostinho, né? A condenação e os sofrimentos das labaredas do inferno Kids. Que coisa sem sentido. Bom, isso mostra que um bebê recém-nascido, diferentemente do que Agostinho gostaria que fosse, tem uma inocência inata. A doutrina da culpa herdada é uma má interpretação de textos chaves, que foi popularizada por teólogos como Agostinho. Uma análise cuidadosa dos Salmos revela que o pecado é um ato de desvio consciente de um estado original de inocência.
o testemunho de Davi e a lógica das Escrituras afirmam que as crianças nascem puras em um mundo caído, sofrendo suas consequências, mas nunca herdando a culpa de outra pessoa. Nenhum homem nasce mal, nenhum homem nasce depravado. Como os salmos testificam, os homens se desviam, se desencaminham, se corrompem da pureza com a qual foram criados e por isso ficam no estado que estão depois de adultos, que é exatamente por esta razão que Paulo diz de adultos que todos pecaram, não que nasceram pecadores.